Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao webinar da Nórdica sobre o uso de fontes externas com o Alteryx para enriquecer as suas análises de forma automática e para ganhar tempo. Eu sou Marcelo Toledo, sou jornalista e hoje comigo aqui participam dois especialistas da Nórdica. Temos aqui o Alex Nakano, que é o gerente de Analytics da equipe, é o gerente responsável pela equipe Alteryx. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bom? Bom dia a todos. Temos também conosco o Eduardo Inoue, que é o nosso especialista em Alteryx. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Marcelo. Bom dia a todos. Ótimo. Hoje nós vamos ter um bate-papo muito interessante, mas antes de começarmos eu quero passar alguns recados administrativos. O primeiro deles é que esta sessão está sendo gravada, depois ela será disponibilizada no canal da Nórdica, no YouTube, e aí vocês recebem um lembrete, vocês poderão assistir novamente, compartilhar o vídeo com seus colegas, enfim. A previsão de duração é de 45 minutos, a gente vai reservar os últimos 15 minutos para perguntas e respostas, então vocês podem usar o chat e deixar lá as suas perguntas, que no final a gente vai conversando e vai resolvendo as questões, tá bom? A nossa agenda de hoje é a seguinte, nós vamos apresentar aqui alguns exemplos de bases externas que estão à disposição das empresas, oportunidades para enriquecer os dados, enriquecer as análises das empresas, e depois o nosso especialista, o Eduardo Inoue, vai conduzir uma demonstração, para que vocês possam ver na prática como o Alteryx integra as diversas fontes de dados para automatizar os processos e para economizar horas e horas de trabalho manual. Então é isso. No final, as perguntas e respostas. E aí, antes de nós começarmos a falar de fontes externas, duas informações importantíssimas. A primeira é, só para vocês saberem, a Nórdica foi eleita no ano passado Latam Partner of the Year. Este prêmio é concedido aos parceiros que mais se destacam, e a Nórdica é um desses parceiros. Nós estamos no grupo de elite, são os maiores especialistas, são aqueles que mais dominam a ferramenta, tá bom? Eu creio que vocês que se inscreveram neste webinar já conhecem o Alteryx, mas para a gente ficar na mesma página, caso alguém ainda não esteja muito familiarizado com a ferramenta, nós vamos passar rapidamente os principais conceitos e benefícios do uso do Alteryx. O Alteryx é uma poderosa ferramenta que resolve todos os problemas de integração de tratamento de dados. Será que são todos mesmo? Alex, responde para a gente, você que trabalha com o Alteryx todos os dias. O Alteryx realmente resolve todos os problemas de preparação de dados? Resolve sim, Marcelo. Pela nossa experiência, uns 99% das situações a gente consegue com o Alteryx resolver. Legal, muito bem. Uma outra vantagem do Alteryx é que ele automatiza processos analíticos de maneira prática e intuitiva, justamente porque as operações podem ser feitas sem programação. Você não precisa ser um programador, você não precisa ser um cientista de dados para você conseguir utilizar o Alteryx e extrair dele todos os benefícios. Então, eu vou fazer uma pergunta para o Eduardo. Eduardo, qual é o perfil, pensa no mundo todo, da comunidade de usuários de Alteryx? A maioria é de programadores, de cientistas de dados, ou a maioria é de analistas de negócios? É isso aí, Marcelo. É a segunda opção. A grande maioria do Alteryx é formada por analistas de negócios. O que acontece é justamente a valorização desses profissionais que conhecem as regras de negócio, conhecem tem a prática, né? Com o Alteryx, eles são empoderados para poder fazer mais atividades complexas, sem precisar ficar horas e horas limpando planilhas, fazendo atividades repetitivas. Beleza. E é justamente essa a terceira grande vantagem do Alteryx. É uma combinação de uma ferramenta que resolve os problemas de integração, que automatiza os processos e que libera os analistas para se dedicarem a tarefas mais complexas. Com isso, o Alteryx consegue o quê? Acelerar resultados de negócios. Então, queria que vocês tivessem em mente essa mensagem que é muito importante.
E vamos passar agora para as fontes externas. Nós separamos alguns exemplos e nós vamos repassar rapidamente as possibilidades de aplicação de cada uma dessas ideias que nós trouxemos aqui, antes do Eduardo conduzir a demonstração. Um dado importante para vocês é que nós vamos discutir situações em que os dados externos são integrados ao Alteryx por meio de APIs. Então, Eduardo, fala para a gente de maneira bem simples, o que é uma API? Boa pergunta. Imagina que a API é como se fosse um garçom. Você vai no restaurante e quer pedir uma pizza de 2 sabores. Você passa uma instrução para esse garçom, ele vai até a cozinha e te devolve o que você pediu. Você não vai até a cozinha, não é você que vai preparar, você não precisa nem saber como que ela foi preparada. A API funciona de uma forma semelhante. Ela é a interface com a fonte de dados. Você define o endereço onde elas estão armazenadas, faz o filtro, o que você quer trazer, e diz para a API que essa informação que você precisa e ela faz o serviço. Ela te traz os dados que você está solicitando. Entendi. E, Alex, as APIs em geral são gratuitas, são pagas? Como é que funciona isso? Existem as duas formas, tá, Marcelo? Tem as APIs pagas e as gratuitas. As de mercado, que realmente a gente usa no dia a dia, né, elas são pagas. Então, por exemplo, se você usar a API do Correio, você vai ter que pagar para a ECT, né, o uso dessa API. E aí um negócio que é legal ressaltar, que é assim, as APIs geralmente são pagas, mas elas deixam lá uma quantidade, né, um volume de requisições em aberto para você poder testar e conseguir ver o que de fato você consegue extrair de informação lá de dentro. Entendi. Agora, já que você falou dos Correios, então vamos passar para o nosso primeiro exemplo, que é justamente a API dos Correios. A Nórdica tem um cliente que está fazendo o uso dessa API, a gente não pode falar o nome da empresa, mas acho que o Alex poderia contar para nós de forma simplificada o que eles estão fazendo. Sim. Aí, Marcelo, como é que é esse case? A gente tem um cliente que é um varejista, né? É um varejista super grande. E aí o que acontece com ele? Ele está no mercado há muito tempo, né? E ele tem uma base legado, né? Que a gente chama. Tem uma base histórica de vários clientes que preencheram a base de dados. E era na época que ainda a gente não tinha isso, né? Que hoje em dia você entra em qualquer site de compra, você preenche, né? Você preenche lá o endereço e ele te completa o CEP, ou você completa o CEP e ele te dá o endereço, né? Então dificilmente a base está errada. Só que a gente tem essa parte histórica, que antigamente não tinha isso, e aí, às vezes, o pessoal preenchia errado. Então, a gente tinha esse problema. Aí, qual que é a ideia? Eles pediram para a gente pegar, fazer essa conexão com Correios e arrumar esses dados, né? Então, a gente faz o confronto, né, da informação antiga com, de fato, as bases do Correio, aplica algumas regras para que a gente limpe esses dados e o endereço, de fato, fique correto. Entendi. E uma vez feito isso, qual é o passo seguinte? Aí eu vou deixar o Eduardo dar uma explicaçãozinha. Boa. Uma vez que o Alteryx ele conseguiu automaticamente, né, identificar essas inconsistências, a gente tem 2 caminhos. A gente poderia pedir para o próprio Alteryx corrigir essa informação a partir do que veio do padrão dos Correios. E o segundo caminho, que foi a opção que o nosso cliente escolheu, é pedir para gerar uma base separada com todos esses cadastros inconsistentes e aí enviar para um departamento. Lá eles vão fazer esse saneamento de forma manual, ligando para os clientes, aproveitando para obter algumas informações a mais desses clientes. Entendi, muito bem. Olha, olhando de fora e sabendo que se trata de um varejista, eu consigo enxergar claramente o valor desse saneamento de cadastro, desse processo que foi automatizado, né? Um cadastro 100% correto, né? Isso funciona para uma estratégia de territorialidade, uma segmentação de campanha de marketing, enfim, é muito importante para eles ter essa informação 100% correta, e isso, então, foi automatizado com o uso dessa API dos Correios. Muito bem, vamos passar para o próximo exemplo, né, que é Banco Central. Também tem um case que eu vou deixar o Alex começar a explicação para nós. Legal, Marcelo, obrigado. O que acontece com o do Banco Central, gente? A gente tem vários clientes, né? A gente está atuando muito na parte de relatórios gerenciais, né? E aí o que acontece? Diariamente ou mensalmente, eles precisavam pegar todos os valores, né, que eles tinham e dolarizar, né? Dolarizar ou transformar para alguma outra moeda, euro, ien e assim por diante, né? E aí que a gente percebeu, né? Os clientes estavam fazendo isso meio que manual, né?
Então, eles pegavam, entravam no site do Banco Central, viam a cotação da moeda, atualizavam uma planilha, né, para, de fato, fazer a conversão. Só que a gente comentou, falou, putz, com o Alteryx a gente pega e faz isso aí de forma automática, a gente conecta na API, ele já vai lá diariamente, no período que vocês decidirem, ele pega as informações, né, atualiza na planilha e fica gerando esse relatório gerencial automaticamente, sem ficar, né, buscando informação, então evita essa operação repetitiva, né. É uma das vantagens do Alteryx, né? Uma vez que você define o processo que precisa ser executado e salva esse workflow, esse fluxo de trabalho, é só rodar, ele busca essa informação, trata, organiza, aplica os filtros, os cálculos, todas as regras que forem definidas e necessárias, né? E envia para os relatórios que já foram pré-estabelecidos, atualizando os valores automaticamente. Isso economiza muito tempo de trabalho manual. Entendi. Bom, eu acho que nessa altura do campeonato, quem está nos assistindo já entendeu que cada empresa tem suas próprias regras, então essas APIs, elas vão ser utilizadas caso a caso, enfim. Cada um vai ver aí como é que pode colocar isso dentro do seu universo, do seu cotidiano, para obter os resultados, né? Vamos passar para a Google Analytics, que é um case muito interessante. Como vocês sabem, o Google Analytics fornece uma tonelada de dados. Para quem não está familiarizado, se você possui um site e instala o ID do Google Analytics, ele vai te dar todas as informações sobre a navegação que ocorre naquele seu site. No caso do cliente da Nórdica, nós estamos falando de um grande e-commerce e, portanto, o grande destaque é volumetria. Fala um pouquinho mais sobre isso, Alex, por favor. A gente passou por um case, Marcelo, que foi o seguinte: o nosso cliente tinha o Google Analytics, né? E aí gera uma infinidade de informação. E aí basicamente ele estava precisando tirar 15 milhões de linhas, né? E aí qual que é o problema disso? O problema é que no Excel ele tem aquela limitação, então é 1 milhão de linhas. Então o nosso cliente tinha que pegar, extrair 15 arquivos, né, para poder analisar os dados. E quando ele manipulava no Excel, ele ainda tinha que, né, dar aquele draminha ali de torcer para que a planilha não travasse. Porque como você está no limite, não funciona muito bem, né? Então a gente mudou isso para o Alteryx. O ponto importante é que eles usam o Alteryx para baixar as informações do Google Analytics, aí poder combinar com informações da empresa, para poder criar essas visões personalizadas, né, para gerar relatórios analíticos, por exemplo, para categorias de produtos, né. Enfim, a gente está falando de uma volumetria, agilidade, visão estratégica que vai além das informações que são disponibilizadas normalmente, né. Show de bola, muito bem. Então, é isso aqui. Estamos resumindo aqui o que acontece nesse caso, tá? E agora, olha só, vamos falar de Microsoft. Microsoft, o que você me fala desse case, Alex? Esse é bem legal, hein, Marcelo? Esse aí foi um case que é o seguinte: a gente sabe que toda empresa tem, né, o famoso abrir chamados, né? Deu algum problema, a gente abre um chamado. Aí a gente tem um cliente que a gente não pode citar o nome, né, obviamente, e ele tinha muitos chamados que ele tinha que abrir, né? E aí, geralmente, o que acontece? No chamado, é um texto aberto, né? A gente gostaria que as pessoas preenchessem o formulário, só que o que eles fazem? Eles mandam no e-mail, né? Mandam no e-mail lá a forma que eles bem definem, né? Estou com um problema XXX, aconteceu isso, né? E aí eles vão anexando PDF, Excel, quando é necessário, né? E fica totalmente desestruturado nos e-mails. E aí esse nosso cliente, ele criou uma área que basicamente fazia o seguinte: tinham as pessoas lá que olhavam os e-mails, baixavam os PDFs, os Excel, liam a informação e estruturavam ela, né? Basicamente, o que eles estavam fazendo? Ler os e-mails e colocar numa planilha, né? Planilhar, para de fato eles conseguirem fazer análises profundas ali. Aí o que a gente comentou? Falou assim, putz, com a API da Microsoft, a gente consegue ir lá, ler o e-mail automaticamente, pegar esses arquivos anexados, fazer o download, fazer o tratamento disso e jogar dentro do Alteryx, né? Então a gente conseguia fazer toda essa parte e que, obviamente, né, economizava tempo e todo esse trabalho operacional de uma equipe relativamente grande. É um caso que a API da Microsoft ajudou, né, a área de suporte ao cliente, né, em que pode e pode ajudar todas as outras áreas que tiverem um volume grande, por exemplo, de chamados, né, de manutenção, por exemplo.
Sim, todas as áreas que trabalham com esse modelo, né? Por exemplo, a gente vai falar aqui de centros de serviços compartilhados, todos eles trabalham mais ou menos assim, atendendo várias áreas e recebendo vários chamados. Então, não era exatamente esse o case, eu sei, a gente não pode comentar, mas fica aqui a dica, né? Então, de repente, todo mundo que trabalha com atendimento ao cliente interno ou externo, um centro de serviços compartilhados, de repente pode se beneficiar desse tipo de automatização de processos, né? E a gente tem outras fontes externas que a gente pode captar informações via API. A gente está falando, por exemplo, de um Google Maps, de um Waze, quando você precisa obter informações relacionadas a distâncias, a georreferenciamento, né? Por exemplo, temos aqui hoje participando empresas da área de farma, da área de saúde, então tem imensos bancos de dados públicos que são o DataSUS, tem a ANS, né? Se você vai falar com dados estatísticos, se você vai, por exemplo, trabalhar com questões socioeconômicas para enriquecer os seus dados internos, você vai no IBGE, no IPEA. Se você vai falar, por exemplo, da parte financeira, você pode obter informações do Yahoo Finance e das redes sociais de uma maneira geral, né? Então, a gente consegue obter isso aí. Alex, você quer complementar alguma coisa aqui? Ah, perfeito, Marcelo. Suas colocações já resumiram bem o que a gente faz. E aí, assim, né, só para ressaltar, cada caso é um caso, né? O nosso trabalho, né, como consultoria, começa por entender o que vocês, né, o que o cliente está buscando fazer, verificar a fonte que a gente precisa acessar, né, e ver que tipo de análise a gente pode fazer para entregar uma solução. Ótimo, muito bem. Bom, vamos passar para a demo. O meu amigo Eduardo, tudo a postos aí? Tudo certo. Então, tá bom. O que você vai nos contar hoje a respeito dessa demo? Qual é a situação, problema? O que a gente vai mostrar na demo é uma situação que poderia acontecer com vários tipos de empresa, com uma distribuidora ou até uma fábrica, né? Então, eu tenho uma base antiga de clientes, né, espalhados por todo o estado de São Paulo, com vários pedidos desses clientes. E eu tenho 3 centros de distribuição para poder atender, né? Um fica em Guarulhos, um fica em Jundiaí e outro fica em Ribeirão Preto. Aí a gente precisaria fazer uma análise todo dia para ver qual cliente seria atendido por qual CD, né? Centro de distribuição. E aí ficar colocando a distância, além de ter que corrigir eventuais erros nessa base, né? Com uma atividade diária, eu gastaria muito tempo para fazer isso manualmente, várias horas, né? Então, eu vou criar um fluxo no Alteryx para ele determinar automaticamente essa posição geográfica de cada cliente, cada CD, e poder definir qual será atendido por qual, né? Além de também fazer a correção com base nos dados que vierem dos Correios. Ótimo, perfeito. Então, eu vou interromper aqui o meu compartilhamento e deixar você compartilhar a sua tela para a gente poder ver Feito. como é que isso funciona. Estou compartilhando. Estamos vendo. Tá vendo o Alteryx aqui, né? Sim, estamos vendo. Agora dá uma Joia. explicação aí para quem não está familiarizado. Eu sou um, né? Eu Uhum. não estou Perfeito. familiarizado. Me explica como é que funciona aí essa aplicação. Vou começar a apresentar a interface do Alteryx, né? Ela é uma ferramenta voltada para tentar democratizar o acesso aos dados, né? Então, tanto o usuário de negócio quanto o usuário mais técnico consegue utilizar sem grandes dificuldades. Daí a gente pode dividir ela em 4 pedaços. O primeiro, a principal, né, é a área de trabalho, esse pedaço branco aqui no meio. Nele que a gente vai montar o nosso workflow, o nosso fluxo de trabalho. Toda a lógica da extração, transformação vai ser feita aqui, nessa parte branca, que é a área de trabalho. Para montar esse workflow, a gente usa a segunda parte, que são as ferramentas, né? Elas ficam aqui em cima e elas são divididas em categorias. Essas categorias são representadas por cores, né? Então, a entrada de dados fica em verde, a preparação fica em azul, né? A junção, que seria juntar 2 ou mais tabelas, né? Fica em roxo. Então, conforme a gente vai usando essas ferramentas, vai ser mais fácil de identificá-las ao longo do nosso fluxo. Por exemplo,
A gente pega aqui os dados de entrada, arrasta para cá. Está aqui. Depois a gente pega a ferramenta de filtro e arrasta para cá também. A gente pode ver, tem uma de entrada aqui em verde, uma de filtro em azul, né? Beleza, e a gente arrastou para cá, começou a montar nossa lógica na área de trabalho. Como que a gente configura essas ferramentas? Aí a gente vem para esse painel da esquerda. Aqui, cada ferramenta vai ter sua própria configuração, né? Por exemplo, dados de entrada. Eu venho aqui, vou selecionar um arquivo que eu vou conectar. Cliquei, escolhi essa planilha aqui, no Excel, no caso, né? Ele me trouxe, então eu já configurei essa conexão aqui. Ah, eu preciso filtrar, por exemplo, né? Venho aqui, escolho também qual coluna que eu vou filtrar. Por exemplo, eu vou filtrar aqui os estados, né? Só vou filtrar os estados de São Paulo. Tá configurado aqui também. E uma vez que eu vou montando toda essa lógica, eu não vou perder, eu não vou deixar de acompanhar meus dados. Eu vou conseguir acompanhar passo a passo como que está a evolução desses dados aqui embaixo, na quarta parte, que é o painel em que mostram os dados, né? De resultados para cada ferramenta. Então, eu tenho aqui a entrada de dados, depois eu tenho aqui o filtro, eu vejo o que foi filtrado, né? E assim por diante. Então, esses 4 pedaços: a área de trabalho, as ferramentas, a configuração das ferramentas e os dados aqui embaixo. Certo? Agora que a gente já teve esse overview, né, essa visão geral da ferramenta, eu vou iniciar o exemplo. Tá? E nesse exemplo, a gente vai ter 2 problemas para resolver. O primeiro vai ser tratar os registros antigos e enriquecer, utilizando a API dos Correios. E o segundo vai ser determinar a localização de cada um desses meus clientes, cada um desses meus centros de distribuição, para identificar o mais próximo e definir qual cliente vai ser atendido por qual CD. Então, para resolver nosso primeiro problema, a gente vai utilizar uma planilha do Google. Então, a gente tem aqui essa planilha, o cliente, o pedido, o endereço do cliente, né, rua, número, CEP, cidade, estado, país. E essa planilha do Google é utilizada por diversas áreas, diversos times. Então, eu não posso ficar fazendo download para o meu computador, porque sempre pode ter uma atualização. Sempre que eu rodar o fluxo, pode ter uma atualização nova. Então, eu tenho que conectar diretamente nessa planilha. Minimizando aqui. Então, vindo para cá, eu vou utilizar a API do Google, que após a configuração, eu posso ver aqui embaixo, eu executei o fluxo, e posso ver aqui embaixo que estão aqueles mesmos dados da minha planilha aqui já, ou seja, ele já leu, já trouxe. Sempre que eu rodar, ele vai trazer os dados atualizados. Apareceu uma linha nova aqui, vai trazer essa linha nova. Legal. Uma vez que eu tive acesso à planilha do Google, já trouxe aqui para dentro, tenho que preparar essas informações. Por quê? Porque depois disso eu vou ter que mandar a instrução para a minha API dos Correios para dizer, eu quero que você me traga os dados desse CEP aqui, por exemplo. Então, eu preciso fazer uma preparação. Para quê? Para que no final aqui, eu posso tirar algumas colunas que eu não vou utilizar, né? Eu posso renomear, mas eu venho aqui e digo, essa daqui vai ser a instrução, nessa última coluna, que eu vou mandar para a API dos Correios. Legal. E montei aqui os dados, já tenho as instruções. Com isso, eu vou conectar aqui diretamente na API dos Correios. Então, aqui eu vou mandar cada uma dessas instruções e eu vejo que ele vai me devolver esses dados de uma forma semi-estruturada. Então, eu mandei a instrução para esse CEP, né? Ele já me mandou aqui, o CEP que ele leu dos Correios, o logradouro, né? A rua, a avenida, o bairro, a localidade, né? A cidade, o estado, enfim, ele me traz diversas informações direto dos Correios. Beleza. Depois eu faço mais um trabalho, para quê? Porque daí eu quero que as minhas colunas originais, né? Cidade, estado, sejam comparadas com as colunas dos Correios, cidade, estado também dos Correios. Então, eu conectei, eu mandei a instrução, puxei essa informação e trabalhei para que agora eu tenha o comparativo de cidade e estado da minha base original com a cidade e estado dos Correios. Perfeito. Então, aqui eu já estou começando a resolver aquele meu primeiro problema, que é poder corrigir dados errados e dados diferentes do correio, né? E também enriquecer, né? Então, por exemplo, eu não tinha os dados do bairro, por exemplo. Agora eu já tenho. Legal. Com isso, com essa base já montada, eu consigo vir aqui para o final e colocar um filtro para quê? Eu vou querer que esses dados
que estão diferentes, eles sejam enviados para um documento Excel, porque ele vai ser enviado para outra base de atendimento ao cliente, por exemplo, para que faça essa correção. Então, eu configurei aqui, ele vai me gerar esse arquivo Excel. Ao abrir, eu vejo, né? Eu configurei que ele destacasse para mim onde está errado. Então, por exemplo, eu vejo que a minha rua original aqui está uma avenida. Aqui nos Correios está o outro nome da rua. Esse aqui está a Avenida 11 de Junho. Aqui veio Rua 3 de Maio, né? Então está diferente. Algumas outras, por exemplo, nessa linha aqui embaixo, o nome da avenida está igual, porém não tem nem a cidade nem o estado, né? Então aqui ele já me trouxe cidade e estado dos Correios. E assim por diante. Esse aqui é só um exemplo, né? Mas eu falo para todos os dados que estão com diferença. Pego essa planilha, salvo com essa formatação para que a outra área possa identificar mais rapidamente e envio para eles. Beleza. Isso daqui, então aqui eu já resolvi meu primeiro problema, que é o quê? Eu já consegui tratar, identificar esses dados diferentes, enviar, endereçar para a área que é responsável por corrigi-los e também conseguir enriquecer com outras informações, como o bairro, né? Onde esse endereço fica. Legal. Com isso, eu já tenho aqui, já estou conseguindo também separar, né, os dados que estão corretos, são todos iguais. Eu já mando aqui para baixo. E agora, eu preciso cuidar do segundo problema, que é ver a geolocalização dos clientes e dos CDs, centro de distribuição, para determinar qual está mais próximo de qual. Então, para começar isso, eu vou fazer o quê? Eu vou trazer a minha base dos CDs, os endereços dos CDs, né? Só que eles estão num outro arquivo, eles estão no Excel que fica na nuvem. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou conectar. Deixa eu só abaixar um pouquinho essa parte de resultado para ficar mais fácil de ver o fluxo aqui em cima, né? Então, aqui, eu fiz uma conexão com a API da Microsoft, que vai pegar na nuvem esse arquivo Excel, que tem os endereços dos meus 3 CDs, e vai me trazer também. Caso, né, apareça uma nova linha, alguma coisa, sempre que eu rodar, ele vai me trazer a versão sempre mais atualizada. Então, aqui, né? Aqui embaixo a gente pode ver, ele já está me trazendo esses endereços do centro de distribuição. Beleza. Então, aqui eu já tenho, né, meus dados tratados e enriquecidos, e tenho os meus endereços dos CDs. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso determinar a geolocalização, tanto do CD quanto dos clientes. Utilizando as ferramentas de geografia do Alteryx, pronto. Né, eu trouxe os dados aqui para baixo, só peguei as colunas que eu queria, né, e aqui eu já consigo ver, ó, aqui em cima, eu estou determinando a geolocalização dos meus clientes. Não sei se dá para ver bem, mas aqui no mapa, ó, deixa eu dar um zoom. Esses pontos rosa, né? Eles são cada um dos meus clientes, o endereço, né, de cada um desses meus clientes. Então, eu tenho muitos aqui na região da Grande São Paulo, depois eu venho aqui para Jundiaí, Campinas, e por fim eu vou lá para cima, perto de Ribeirão, né? Beleza. Então, aqui eu já tenho os meus clientes, e também aqui embaixo eu tenho a localização dos meus 3 centros de distribuição, né? Um fica aqui na região de Guarulhos, outro aqui em Jundiaí e outro aqui em cima em Ribeirão, esses pontinhos rosa aqui. Legal, então eu já sei onde está um, onde está outro, mas agora eu preciso ver quem está mais perto de quem, né? Então, para isso, eu vou utilizar outra ferramenta de geografia aqui do Alteryx, que eu vou definir, né? A localização de um e de outro, ele vai encontrar para mim o mais próximo. Se eu clicar aqui na saída, deixa eu dar um zoom aqui, ó, nessa parte de Ribeirão, por exemplo, ele vai mostrar, né, os meus clientes nesse pontinho rosa e os meus CDs nesse pontinho verde. Aqui, ó. Então, né, aqui tem meu CD e aqui tem esses meus clientes. Então, eu consigo ver no mapa, né, quais são os clientes, quais são os CDs, e posso ver também, aqui na minha saída, aqui embaixo, nos resultados, eu vejo não só quem está mais perto de quem, mas vejo também a distância mesmo entre eles, né? Um está a 7 quilômetros, por exemplo, essa primeira linha. Essa linha aqui de cima está a 27 quilômetros, né? Então, aqui eu já estou tanto tendo a identificação visual, quanto a identificação de fato de distância aqui, né? E também quem vai ser atendido por qual CD. Beleza. Então, eu já tenho essa saída aqui, já tenho esses dados juntos. O que eu vou fazer agora? Agora eu preciso gerar um arquivo Excel que vai ser enviado para o meu departamento de logística mesmo, que eles vão usar como uma das entradas para determinar, para planejar as entregas, né, e as rotas. Então,
Se eu vier aqui nessa primeira linha, por exemplo, eu tenho quem é o meu cliente, eu tenho quem é o meu cliente, né? Eu sei onde que ele fica e sei qual que é o centro de distribuição que vai atendê-lo. E também vejo a distância, né, entre esse cliente e esse CD. Isso daqui será é o que vai ser enviado para o meu departamento de logística. Mas também eu já peguei esses dados aqui dessa saída de encontrar o mais próximo e já pedi para ele montar um relatório com, com os gráficos, né, e uma informação um pouco mais visual. Se eu clicar aqui, pedir para ele abrir para mim, eu vejo, né, que ele vai mostrar. Ele identificou por cores, tá? Então eu sei que os meus clientes que estão em vermelho são os que serão atendidos pelo CD de Guarulhos, os que estão em azul são os que vão ser atendidos pelo CD de Jundiaí, e os que estão em amarelo, os que vão ser atendidos pelo CD de Ribeirão. E consigo ver quem são esses clientes, onde eles estão, por quem eles serão atendidos, consigo ver o total de pedidos que vai sair nessa data aqui de cada um desses meus CDs, né? Então eu vejo que Guarulhos tem bastante, né? E depois vem Jundiaí e depois Ribeirão. Então aqui eu consegui montar um relatório que vai ser atualizado, vai ser gerado todo dia, todo dia não, mas sempre que eu rodar esse fluxo, né? Com a data e tal. Beleza. Então, assim, era isso que eu queria mostrar, né? Que a gente conseguia resolver esses dois problemas. O primeiro, conectar na API dos Correios para poder fazer a correção das minhas bases e enriquecer com alguns dados a mais do que a gente já tinha. E o segundo problema é poder identificar qual que é o CD mais próximo de cada cliente e poder usar como input, né, uma das entradas para o departamento de logística definir quem vai ser atendido por qual CD, tá? Eu acho que o mais legal é que, assim, eu não precisei programar, codificar nada, né? Foi só clicando e no máximo, escrever uma formulinha muito semelhante ao do Excel, né? Um if, uma soma, né? Uma média, assim. Então, eu não precisei codificar, foi só clicando. Eu conectei na API do Google, conectei na API da Microsoft, conectei na API dos Correios e agora eu posso deixar esse fluxo, sempre que ele rodar, ele vai ser atualizado sem precisar ficar codificando nada. E aí, uma vez que eu salvei esse fluxo, né, é só rodar, ele vai rodar, a lógica vai ficar aqui construída. Então, é só rodar, ele vai me entregar os resultados. Além de, né, se eu tiver outros módulos, eu posso deixar agendado esse fluxo para, por exemplo, ele rodar de manhã, né, rodar todo dia às 6 da manhã, por exemplo. Então, eu chego, já está com essa lista montada para mim, os relatórios enviados. Legal, muito bem. Então, acho que aí você matou, né? Como é que é aquele ditado lá? Matou a cobra e mostrou o pau. Isso aí. Né? É isso aí, tá bom. Olha, o pessoal está fazendo perguntas aqui, tá bem legal. Legal. Deixa só eu fazer um comentário aqui, porque teve um participante que levantou a mão. Eu não consigo. Eu vou pedir para ele, se ele tem uma dúvida, para ele colocar no chat. Tá? Já tem algumas perguntas no chat, eu vou pedir para esse nosso amigo colocar a pergunta dele no chat, por favor. Enquanto isso, eu vou fazer as outras perguntas aqui. Bom, primeiro o Otávio aqui pergunta se vocês conseguem compartilhar esse workflow com a base de dados, porque ele achou muito bom o exemplo, tá? Então, aí vou deixar para o pessoal da Nórdica e para o Alex e o Eduardo, se eles podem compartilhar isso. O Victor, ele é de uma empresa que trabalha com alimentos refrigerados. Eu já conheço o Victor, né? É bom reencontrá-lo aqui, né? Mas o que ele está perguntando? A ideia dele é assim, uma vez que você tem os CDs, uma vez que você tem os seus clientes, se você consegue também cruzar informação, por exemplo, do que está em cada um dos CDs. Então, o estoque em diferentes almoxarifados e unidades. Então, assim, é mais uma informação para ser cruzada nesse fluxo. Dá para fazer, Eduardo? É possível, sim. A gente consegue conectar com diversas bases, né? Diversos tipos de arquivos e juntar aqui, né? Por exemplo, a gente pegaria dados de entrada, colocaria, né? Para unir com essa base onde tiver essas informações, viria na junção,
juntaria, né, e a gente incluiria nesse fluxo para que ele possa incluir essa informação, né, para ver quais tipos de produto tem cada CD e ajudar também, lógico, né, na elaboração, no planejamento das saídas, das entregas. É possível, sim. Legal, muito bem. Tem a Rita aqui que pergunta assim: como funciona a configuração dessas ferramentas do Alteryx? Tem como mostrar uma agora, ao vivo, né? Mostra essa. Isso, eu ia perguntar dessa de A de localizar o geolocalização. mais próximo, né? Por exemplo, Isso. né? Então, ó, boa pergunta, bem legal. Então, por exemplo, né, eu vim aqui na de geolocalização e defini que, por exemplo, o CEP do cliente, né, vai vir da coluna CEP, né, que já veio aqui que é onde eu retirei da minha base. Então, eu falei, ó, o postal code, né, o CEP vai ser vindo da coluna CEP. Poderia ter outro nome, lógico, né? Poderia vir aqui de alguma outra. Defini isso, depois eu venho na localizar o mais próximo, eu vou falar, ó, eu quero que você pegue a geolocalização do cliente e encontre a geolocalização de CD na centro de distribuição mais próxima. Quantos mais próximos eu quero encontrar? 1, 2, 3, 4? Eu vou querer encontrar só um, né? O mais próximo. Então, se tem uma distância máxima, né? Então, por exemplo, quem tiver acima de 500 quilômetros, eu não vou querer pegar, né? Definir isso é realmente só clicando, tá? Cliquei aqui. Daqui, né, eu poderia escrever o número, né? 2, 3, 4. E beleza. E depois daí eu rodo o fluxo para que ele encontre, por exemplo, o mais próximo. É assim, tá? A maioria das ferramentas, fora, sei lá, só a fórmula, né, que é para escrever fórmula muito semelhante ao do Excel, mas o resto é tudo clicando, assim. É bem voltado para o usuário de negócios, tá? Para não precisar ficar codificando nada. Legal. Outra pergunta aqui, Calê, como funciona a conectividade por API para dados armazenados em OneDrive e SharePoint? Ou SharePoint? O OneDrive seria muito semelhante ao que já tem aqui, né, a nuvem da Microsoft. Seria, nesse caso aqui, tem várias formas, né? Tem aqui, por exemplo, aqui, ó, conexão com o OneDrive. Então, né, eu venho aqui, escolho o arquivo que vai ser, né, ou a pasta, e para o SharePoint seria semelhante, é uma forma semelhante, tá? Também tem algumas conexões que muitas já estão prontas. Se não estiver pronta, é bem fácil de construir também uma nova. Alex, quer complementar com algum ponto? Só para avisar, tá, gente? Essa tela que o Edu clicou aqui no da Google ou da Microsoft, essa barra lateral da esquerda, no caso do OneDrive ou do SharePoint e SharePoint, eles são bem similares, tá? Porque no final, o que ele faz, essa API? Ele conecta no SharePoint ou no OneDrive, ele vê aquela estrutura de pastas, tá? Não sei se dá para reparar muito bem, mas você vai acessando elas e você vai encontrando os arquivos. Aí basta Por você exemplo, né, a selecionar base eles. CD aqui. Isso, legal. E aí você Muito bem. seleciona e está pronto. Muito bem. Outra pergunta aqui, a Eduarda dá bom dia a todos, e ela pergunta se o Alteryx tem integração com ClickSense. Tem sim. Alex, Na verdade, você pode dar saída desse workflow ou do relatório que você quiser em N possibilidades, né? exatamente. Por exemplo, aqui na saída de dados, eu só venho no Excel, né, que seria para enviar para o departamento de logística. Mas eu poderia escolher, por exemplo, para mandar para outros tipos de arquivo, né? Pode ser CSV, pode ser os mais comuns, né? Pode ser arquivos da Click também, por exemplo, né? Ou para outras fontes de dados, né? Enfim, tem muitas opções aqui, inclusive o Click. Tá. Ó, o pessoal tá animado, hein? Ó, o Legal. Douglas, ele está falando o seguinte: para conexões com o SharePoint é necessário login e senha. E ainda assim dá para fazer? Sim. Sim. Nesse caso, nesse tempo da Microsoft, foi com o meu login e minha senha, né, que eu utilizei. Tá, É a ótimo. mesma coisa. Também a Juliana pergunta se tem integração com Teams. Posso mandar o resultado direto no Teams? Te falar que essa pergunta foi difícil, hein? Essa a gente nunca Boa tentou. pergunta. Boa pergunta. Nunca, ó, Nunca tentamos. então tá aqui, ó, ao vivo é assim mesmo que funciona. Legal. Juliana, então Gente. a equipe vai buscar essa informação, né, e vai mandar para você depois um e-mail para te responder isso. Pode ser, Alex? Claro, gente. Já estou anotando aqui. Então, tá bom. No Teams, realmente, porque eu sempre vi isso como uma ferramenta de reuniões, né? Então, eu realmente não sei te dizer, mas tá legal. Vamos lá. Alguém pergunta do Facebook, o API do Facebook, o que dá para extrair? Você quer responder, Alex?
Posso. Do Facebook, gente, como que funciona? Hoje em dia, o pessoal está querendo fazer campanha focada, né? Então, eles querem, de fato, encontrar o cliente que mais se adequa ao produto. E aí, o que o Facebook, na API deles, eles disponibilizam, né? Eles disponibilizam lá o perfil do cara, o que ele está acessando de conteúdo. Então, você vê lá, putz, ele está vendo tal post, está vendo, né? Como que ele está andando, né? Ao longo de vários links, né? Então, putz, ele clicou nesse link, depois clicou em outro, tudo dentro do Facebook. Então, ele consegue dar essa mapeada, a gente consegue coletar esses dados, para quê? Para que a gente consiga fazer essas campanhas mais direcionadas, né? Então, do ponto de vista de marketing e venda de produtos, ele é muito efetivo. Legal? Entendi, tá bom. Tem uma pergunta aqui, que assim, eu acho que mais ou menos vocês já responderam, mas eu vou fazer de qualquer forma, né? É o Eduardo que pergunta como é que funciona a API dos Correios, mas acho que a pergunta dele é a seguinte: é tudo dentro do Alteryx? Então, eu vou pedir para o seu xará, Eduardo, você responde. É tudo dentro do Alteryx? É isso mesmo, é tudo dentro do Alteryx, assim, a gente monta aqui a instrução, define aqui é bem simples, tá? Aqui, ó, eu montei aqui não sei se dá para ver meus resultados aqui embaixo, mas eu mandei a instrução que eu vou mandar para a API, né? Então, por exemplo, tem o CEP, a forma como eu quero receber, eu sei que está nessa coluna aqui, o URL completa. Eu venho aqui na conexão, digo para ele, ó, você vai ler a URL completa, e beleza. E depois disso eu só peço um interpretador, né, para ele ver o que o correio está me respondendo, e eu só faço a transformação para ele sair naquele formato, né? Como eu disse, porque ele vem aqui, né, em várias linhas, né? Uma linha para o CEP, uma linha para a rua, uma linha para o bairro, para a cidade, para o estado. Eu transformo essas linhas em colunas, né? Como se fosse uma tabela dinâmica do Excel. Então, mas a API dos Correios, né, é só eu definir a instrução, né? Que é como se fosse o garçom, né? Eu vou falar, ó, me traga as informações desse CEP aqui. Aí eu mando para eles, para os Correios, eles me devolvem e eu só transformo aqui dentro, para ficar naquele formato de tabela dinâmica, né? Tá legal. Agora veio uma outra pergunta aqui, que é bem interessante porque ela está conectada, tá? E se os Correios atualizarem a base deles? Como é que você vai ser avisado? Eu não seria avisado, mas sempre que eu rodar esse fluxo vai vir coisa nova, né? Vai vir informação nova e vai estar naqueles meus arquivos que eu mostrei que estão com alguma diferença, né? Então, se de repente esse CEP aqui mudou o nome da rua, vai aparecer uma divergência, né? Daí eu posso, ou tem aquelas duas opções que a gente falou lá no começo, né? Ou pedir para o Alteryx arrumar automaticamente, tá diferente, pega dos Correios, ou então mandar em separado para um departamento que vai cuidar, vai olhar isso daí para ver se, né, para poder fazer essa alteração manualmente. Tá legal. Então, Anitta, a resposta é essa. Então, assim, avisado não é, mas, assim, existe uma garantia de que a API sempre pega a informação mais atualizada, seja lá dos Correios, enfim, porque ele é um garçom, Uhum. né? Como a analogia Exato. que o Eduardo colocou, ele vai lá e pega na cozinha o que você pediu. Então, se a cozinha mudou a receita da pizza, a gente, a gente vai receber a pizza com a receita nova, não é isso? Com a borda de catupiry ali. Daí, Ah, a ó, gente tá vai aí, ver. tá. Não começa a falar de comida, não, que ó, tá quase 11 horas, daqui a pouco a barriga começa a roncar. Gente, então, como nós estamos agora chegando no finalzinho, eu vou agradecer aqui a atenção de todos. Vamos só sumarizar tudo isso que nós falamos, né? Então, Eduardo, deixa eu voltar aqui a minha tela. Isso, Certo. só para a gente aqui ter uma. Ótimo, tá aí todo mundo vendo a minha tela, né? As perguntas, então, nós já respondemos. E aí, o que que acontece? Em resumo, o que que a gente consegue com o Alteryx? Enriquecer esses dados internos. Aí você consegue uma análise mais completa, você consegue uma visão personalizada, e assim por diante. Então, hoje foi muito interessante porque nós falamos de uma coisa que era dos CDs, e de repente o Victor já viu que, eu posso conectar também o estoque. Então, eu posso fazer cliente, CD e o estoque em cada um dos meus CDs. Então, eu posso enriquecer as minhas análises, né? E eu posso usar georreferenciamento, eu posso
garantir que os dados dos meus clientes estejam corretos pelos correios, enfim, essas são possibilidades. O grande lance é que eu reduzo o trabalho operacional e repetitivo, eu economizo dinheiro, eu automatizo processos rotineiros, porque se todos os dias eu tivesse que ficar limpando planilha de Excel para chegar nesses resultados, para depois gerar o relatório, para mandar para a logística, era 1 hora e meia. E aí, todo dia, 1 hora e meia, fazendo esse serviço repetitivo, se o computador não travar. Se ele travar, aí é outra história, como o Alex comentou, né? Então, eu estou automatizando processos rotineiros. Eu libero o analista de negócios para se dedicar às tarefas mais críticas. Ele não vai ficar mais 1 hora por dia limpando tabela de Excel. Ele vai fazer outra coisa, né? Alex, o que você pode me falar nesse questão, porque eu sei que você tem uma ideia muito interessante aí. Não, Marcelo, é porque assim, a gente sempre está nas empresas e o pessoal sempre está buscando lá, né, o famoso ROI, né? É o retorno sobre o investimento, né? Então, você vai comprar a ferramenta, então vocês querem que isso faça valer a pena, né? E aí, o que a gente repara, assim, ó, geralmente, só com essa parte de automação que a gente faz, vocês vão reparar que a gente ganha horas, né? No dia, na semana, no mês, né? Só nisso, você já tem um ganho ali e você já tem um ROI, né? Então, você fala, pô, a ferramenta já compensou, né? Só que aí, o que acontece? O que a gente repara muito, né, depois de algum tempo, o pessoal desenvolvendo e tudo? Essas 2 horas, 1 hora que a pessoa ganha por dia, ela acaba tendo tempo livre para fazer, né, atividades mais nobres, né, que é isso que você comentou, esse último item. Então o cara consegue ir lá, putz, estou analisando melhor aqui meu relatório, estou conseguindo ver melhor meus números, estou vendo um processo novo que a gente pode implementar. Aí, putz, quando você consegue, né, fazer isso, aí sim você está gerando muito valor para o negócio. Aí você começa, esse ROI começa a sair voando, né? Então você de fato tem um ganho, né, expressivo. Tá? Mais ou menos um tipo de análise de custo-oportunidade. Então, assim, essa 1 hora por dia limpando planilhas, se eu não estivesse limpando planilhas, eu poderia me dedicar à inovação. Quanto vale a inovação? Cara, o céu é o limite. De repente, você, 1 hora por dia, se dedica a um novo projeto e vai lá para cima, né? Então, é isso, né? Acho que essa é a grande jogada de você ganhar produtividade e você deixa o profissional fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, né? Acho que esse é o grande ponto, né? Então, é isso. Eu É, queria agradecer. Acho que o Eduardo tem aí um último comentário. Por favor, Eduardo. não, acho que só é importante lembrar, né, que além de entregar todo esse valor, o Alteryx possui uma comunidade enorme, né, tanto em inglês quanto em português, inclusive. Lá eles possuem treinamentos e tiram dúvidas, que ajuda muito, ajuda e agiliza muito o aprendizado, né? Então, isso faz com que a pessoa consiga pegar o Alteryx muito rapidamente, assim, e começar a usar para várias atividades durante sua jornada. Legal, beleza. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a participação de todas. Deixamos aí o contato, @nordica.net.br. Quem tiver dúvidas, quem quiser continuar essa conversa na sua empresa, a equipe do Alex, do Eduardo, toda a equipe da Nordica está à disposição. Aquela dúvida, por favor, Alex, está anotado, né? Aquela dúvida da Tá anotado, tá Juliana. anotado. Eu vou A responder. Juliana vai receber uma mensagem lá para esclarecer. Então é isso, gente. Muito obrigado a atenção de vocês e a gente se vê num próximo webinar, tá bom? Gente, brigadão. Obrigado Valeu, pelo tempo de obrigado. vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.